Boa tarde. Pessoal, dando continuidade, né, às nossas aulas de fisiologia dos insetos, hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso dos insetos. E aqui é extremamente importante, né, a gente entender um pouco por quê. A maior parte dos inseticidas que são utilizados hoje eles agem onde? No sistema nervoso central. Então, eles vão agir onde? No sistema nervoso do inseto, né? E o sistema nervoso é semelhante ao nosso, né? Composto por neurônios, né? Então, onde a maior parte dos produtos, a maior parte das moléculas irão atuar, são no sistema nervoso central, mais especificamente nos neurônios, né? Ou seja, na ligação entre dois neurônios ou no corpo do neurônio. Então, vamos lá. Então, o sistema nervoso central, né? O cérebro. O cérebro está dividido, quando a gente fala de sistema nervoso central, vamos começar pelo cérebro do inseto. É a parte central, mais importante, vamos dizer assim. O cérebro está dividido em protocérebro, deutorocérebro e tritocérebro. Então, é dividido em três partes, né? O protocérebro, ele vai englobar os lobos ópticos, ou seja, eles vão comandar os olhos, os ocelos, que são os olhos simples, células neurosecretoras, lembra que a gente falou lá das células neurosecretoras, quando ocorre a liberação de hormônios que irão estimular outras glândulas a produzirem o equidisônio, depois mais para frente o hormônio juvenil. Então, isso aqui é comandado pelo protocérebro, né? São as células nervosas do protocérebro. Movimento do inseto, instinto e comportamento. Então, tudo isso é comandado pelo protocérebro, uma das partes do cérebro. O deutorocérebro, ele comanda os lóbulos antenais, então são responsáveis pelas antenas, e a gente sabe que as antenas elas têm composta basicamente a parte externa, né? Tem uma grande quantidade de sensores, né? Esses sensores são responsáveis por, vamos dizer assim, o inseto ter a capacidade de ter todos os órgãos do sentido ali na antena, ou seja, ele é capaz de exercer as funções de outros órgãos, como o tato, o paladar, o olfato, a audição. Então, esses sensores têm essa capacidade, né? Mas o deutorocérebro é responsável só por isso. O tritocérebro, ele é responsável pelo lábio, região bucal, a aorta, que é, vamos dizer, a artéria central, né, do transporte da hemolinfa, o sistema circulatório, e intestino anterior, ou seja, lá próximo da cabeça. Então, ele se divide nessas três partes. O gânglio neural subesofagiano, ele comanda o quê? Os músculos, órgãos dos sentidos, aparelho bucal e glândulas salivares, né? Então, ele está mais próximo de onde? Da cabeça do inseto. A gente vai ver um esqueminha mais para frente. Então, aqui está. Aqui nós temos o que? Os gânglios. Aqui tem um gânglio, né? Aqui é o gânglio subesofagiano, que a gente tinha acabado de comentar, ele é responsável por essa parte aqui, até aqui, né? E aqui ele vai comandar outros órgãos, né? Para cá, né? Aqui nós temos a conexão, né? Entre essa parte aqui nós temos o cérebro, o gânglio hipocerebral, que fica aqui, ó, bem aqui. Gânglio frontal, que está aqui, é como se fosse parecido com um nódulo, né? Uma batatinha de tiririca, né? Você tem a raiz e vai soltando
as batatinhas, né? Aqui nós temos os gânglios torácicos, que são 3, 1, 2, 3, esses aqui são os gânglios torácicos. Aqui os gânglios abdominais, então aqui. Na extremidade, o último gânglio, ele é responsável pela parte caudal, ou seja, a região do ânus, os órgãos genitais, essas coisas, vai estar, esse gânglio aqui, o sexto, né? Ele vai ser responsável por isso. Aqui nós temos a conexão longitudinal entre os gânglios torácicos e os gânglios abdominais, né? Nós temos uma ligação aqui que liga também esse, né? Aqui que é o gânglio frontal, né? O gânglio frontal, o gânglio hipocerebral, e nós temos essa ligação que faz essa ligação daqui com essa parte aqui, que é o gânglio subesofagiano. Então, se pegar aqui todo o sistema nervoso, ele é composto de vários gânglios, e desses gânglios você tem saindo ramificações para as extremidades do corpo e para alguns órgãos internos. Isso aqui é importante. Então, todo o sistema nervoso, ele comanda todo o corpo do indivíduo, desde o cérebro até os órgãos reprodutores, né? Externos. No caso aqui, a gente olhando o esquema, mas internamente também. Então, nós temos o gânglio subesofagiano, que a gente tinha comentado, saindo aqui do esquema, vamos aqui. São músculos, né? Ele controla os músculos, órgão dos sentidos, aparelho bucal e glândulas salivares. Então, músculos, órgãos dos sentidos, tá? As pernas, que tem sensores, nós temos as antenas, tem sensores, o aparelho bucal que está aqui também tem sensores, olhos, tudo isso, né, são controlados pelo gânglio subesofagiano. E glândulas salivares, né? Parte interna, as glândulas salivares responsáveis por liberar saliva para manter o alimento úmido, né? E no caso de insetos sugadores, nós temos problemas de injeção de toxinas também através da saliva. Nós temos o cordão nervoso central, tá? Gânglio torácico e o gânglio abdominal. Aqui é o gânglio que comanda principalmente a cabeça, e aqui nós temos o cordão nervoso central, que comanda principalmente a região torácica, e o gânglio abdominal. Então, o gânglio torácico comanda músculos dessa região, no caso das pernas, e das asas também, e espiráculos torácicos. A gente sabe que o último segmento torácico pode ter um par de espiráculos, então ele comanda isso também. O gânglio abdominal, ele é responsável por comandar, vamos dizer, ou controlar a genitália, cópula e oviposição. Então, é responsável pela extremidade abdominal do inseto. O sistema nervoso visceral, ele vai controlar o que? O intestino médio, movimentos involuntários, ou seja, o inseto não consegue controlar isso quando ele quer, não, ele ocorre quando é necessário. O coração, então controla o coração. O sistema endócrino, ou sistema que produz hormônios. Espiráculos abdominais, que é a maior parte. Órgãos genitais internos, o aparelho reprodutor masculino e feminino, internamente, que é o ovário e o órgão masculino. Intestino posterior também, ou seja, a região posterior do intestino, ou seja, na região abdominal. Existe também o sistema nervoso periférico, são os órgãos dos sentidos, a percepção, são os mecanorreceptores, ou seja, são os receptores de informação. Essa informação, ele recebe essa informação, é enviada até o cérebro, é processada e volta no mesmo local. São estímulos de contração,
dobramento, compressão e torção. Então, esses mecanorreceptores são responsáveis pela postura do corpo, estabilidade na locomoção e posição do corpo em relação à gravidade. Então, para vocês verem a importância que tem o sistema nervoso. Mecanorreceptor, que a gente já tinha falado, né? São responsáveis também por tudo isso aqui, postura do corpo em relação à gravidade. E aí, em relação a isso, ele está dividido em tipos, né? O mecanorreceptores tátil, ou seja, responsável, eles estão presentes onde? Nas antenas, tarsos e cérebros, tá? Tátil, né? Porque ele é a percepção das coisas, né? O inseto está se movimentando alguma coisa, ele sabe se aquilo ali é adequado ou não, se ele deve sair dali ou não. Então, antenas também. E os cérebros. Os cérebros são o que? As estruturas do final do abdômen. Que vai ter lá, tipo a tesourinha, tem aquela estrutura, o pulgão tem uma estrutura no final, tem os aparelhos ovipositores, então tem umas estruturas no final que a gente chama de cérebros, né? Proprioreceptores, que são os estímulos internos, auditivo, vibração e audição, né? Claro que isso aqui também você verifica, por exemplo, nas antenas, se ele encosta as antenas numa folha e estiver aproximando de um predador, o inseto tem a capacidade de perceber isso. Existem também os quimiorreceptores, que são abundantes nas antenas, peças bucais e pernas. Eles detectam substâncias químicas, tá? Aqui temos a sensila olfativa, que é responsável por localizar o alimento e também pela comunicação. Tem a questão dos semioquímicos, né? Sinais químicos, são os quimiorreceptores, né? No caso aqui são químicos também, né? Semioquímicos. No caso aqui nós temos os feromônios. O feromônio, vocês sabem muito bem, tem um número grande de feromônio, mas o que mais se utiliza para o controle de insetos na agricultura é o feromônio sexual. Esse feromônio sexual é detectado por sensores presentes principalmente nas antenas, tá? Claro que tem sensor em vários locais, mas a maior parte dos receptores que detectam os feromônios estão nas antenas. Aleloquímicos, ou seja, esses indivíduos eles vão detectar alomônios, cairomônios e sinomônios, né? São substâncias presentes nas plantas, então eles vão perceber a presença de determinada substância e vão dizer assim, eles vão perceber se aquele alimento ele é favorável ou não para o desenvolvimento da prole. Existem também os fotorreceptores, ou seja, foto é luz, né? Receptores de luz. Então, o indivíduo vai perceber forma, padrão de cores, né? Movimento de presas, movimento de predadores, né? Então, isso é detectado. A distância também. Então, percebe a distância que ele está do alimento, se ele está de uma presa, como é que está. Então, ele percebe tudo isso. Eu já tinha comentado o padrão, a cor, o brilho, luz polarizada e os órgãos visuais. Aqui é que ele percebe. Os órgãos visuais comandam o quê? Eles estão presentes onde? Nos olhos compostos, que é a unidade básica, é o omatídeo, então eles estão presentes nos omatídeos. Estemas, nas formas jovens, e ocelos também, principalmente nas formas jovens, mais presente também em adultos. O omatídeo formado pela córnea, quer dizer, a unidade básica de um olho composto. O omatídeo ele é formado pela córnea, cone cristalino, célula corneal pigmentar, célula da retina e rabdoma. Então, a maior parte da estrutura do olho do inseto está presente também no olho humano.
Então, essa aqui é a estrutura. E os fotorreceptores estão presentes lá nos omatídeos, né? Que são as unidades básicas de recepção de luz, como receptor de luz, né? Bem, pessoal, era só isso, né? A questão de sistema nervoso. Claro que lá na entomologia agrícola, a gente vai falar sobre ação, modo de ação dos inseticidas, e aí vocês vão ver como funcionam os grupos químicos, por exemplo, como funciona um piretroide, onde que ele atua, né? Um piretroide, um carbamato fosforado, um fipronil, onde é que eles atuam, né? Então a gente vai complementar lá, que a gente vai dizer, atua lá na enzima acetilcolinesterase, atua na acetilcolina, atua na bomba de sódio e potássio, atua nos canais de cloro. Então, cada um deles, ou um grupo químico, cada um desses grupos químicos tem um local de atuação, tá? Onde que eles atuam para causar a morte do inseto. Bem, gente, era só isso, eu queria agradecer. Em seguida, a gente vai falar sobre o sistema digestório, né, dos insetos. Então, obrigado a todos e tenham um bom dia.